Sejam muito bem-vindos a mais um Além do Jaleco. Eu sou Márcio Conceição, sou analista corporal e terapeuta de relacionamento e hoje eu estou com uma pessoa incrível que vai contar um pouquinho dela. Não vou dar spoiler nem falar da vida dela, porque eu vou deixar ela contar. O nome dela é Renata, ela é cirurgia dentista, essa joia de pessoa que está aqui com a gente. Tudo bem, Renata? Tudo bom, já? Obrigada, Sandra, por meu. A tela é sua. Diga para as pessoas quem você é. Meu nome é Renata Carvalho, eu tenho 43 anos, sou cirurgião dentista há aproximadamente 18 anos. Mas a minha carreira na saúde iniciou com 19, na aeronáutica, no Rio de Janeiro, onde ali a vida começou a me e curtir muitas dúvidas. Eu ficava olhando tudo aquilo e falava, tem alguma coisa além, nosso corpo ele se cura. Que não é possível tanta, tanta injúria, como que eu posso falar? Quando, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, né, se arrebenta a caixa torácica toda, né, e esse corpo, ele se autocuida, que não é um anatório, um analgésico que vai curar aquilo ali, entendeu? Mas o que eu quero dizer é invasão. Por tanta invasão, né, tanta dor ali, e realmente a gente tem alguma coisa que é diferente aqui e eu não tenho acesso, né? Então eu comecei a não ter mais interesse sobre a doença, e sim sobre a saúde. E anos depois eu acabei entrando para odontologia. Dentro da odontologia eu tive a felicidade de 2 anos após a formação, eu conheci a especialidade miofuncional, que é onde a gente consegue diagnosticar o paciente na respiração. A partir do momento que a língua do paciente ele não está bem posicionada, ele não tem uma respiração nasal 100%. Parte dessa respiração ela vai ser bucal. E a partir do momento que essa respiração ela é, mesmo que parcialmente bucal, ela traz problemas mastigatórios, na deglutição e todo o corpo sente. O único elo retirado da medicina foi a boca, mas na boca é onde tudo começa. Então, hoje, TDAH, autismo, obesidade, problemas na tireoide, problemas na vesícula, problemas no pâncreas, no fígado, intestino, tudo pode estar vinculado à respiração, à mastigação. A forma de deglutir, tudo pode estar começando pela boca. Para eu ter uma desbiose intestinal, primeiro iniciou-se uma desbiose bucal. Se eu tenho aftas recorrentes, eu posso estar com um problema no estômago, posso. Mas é bem provável que eu tenha algum problema no premolar, que é onde esse dente tem o meridiano ligado, que é o estômago. Então, isso veio, a medicina tradicional chinesa, ela veio curtindo muito na minha vida, porque, de alguma forma, a odontologia estava caminhando para a acupuntura, onde estavam se descobrindo que pontos da acupuntura faziam todo sentido para o corpo. E ali aquilo foi vindo, até que fechou. De fato, fechou o que faltava na minha vida. E aí veio os hormônios, né, a suplementação, a reposição hormonal na odontologia, onde a gente percebe que a necessidade de tratar na causa é maior do que a necessidade de tratar na consequência. A odontologia hoje, 99,9% é voltada para as consequências. Você chega no consultório, você está com uma cárie, você está com uma gengivite, uma periodontite, uma extração. Só que tudo isso é consequência de uma causa. Qual é a causa? É a respiração que está errada? Essa respiração errada, ela já me trouxe uma deficiência hormonal? Ela já me trouxe uma deficiência vitamínica? Então, existem crianças que a gente olha e vê pais incomodados do tanto que essa criança se mexe. Adultos que se movimentam demais na cama para dormir. Mal sabem todos eles que estão respirando pela boca. A gente precisa ter uma ligação do oxigênio com o gás carbônico, uma produção de óxido nítrico, para termos toda uma oxigenação nas células do corpo. A partir do momento que esse óxido nítrico ele não é
produzido pela respiração nasal, ele tem que ser produzido de alguma forma. Produzimos por outras partes do corpo em menor porcentagem, mas parte é também pela movimentação do corpo. Então, quando você vê uma criança que se movimenta demais, se ela parar, ela morre. Porque ela não respira pelo nariz. Então, como que ela vai produzir esse oxigênio para oxigenar todas as células? Então, uma forma de compensação do organismo. Eu ronco e acordo, tenho despertares noturnos. É o meu rim compensando o meu corpo para eu não morrer. A apneia do sono, respirador bucal. E aí a gente se depara aí com tratamentos paliativos, as consequências, né? Aparelhos para dar oxigênio para a hora que falta oxigênio. Mas por que falta oxigênio? O que falta para eu respirar pelo nariz? Eu tenho que avaliar como está a musculatura da minha face. Onde está a minha língua? Onde está o meu osso tireoide? Onde está o meu osso ióide? Né? Então, quando a gente avalia a respiração do paciente e trata na causa, nós temos um alinhamento de cabeça aos pés. Até os pés 15/3 de um respirador bucal, ele alinha. A coluna, a postura muda. E isso tudo é tratado pela boca. Que interessante. É impressionante como esses novos, não são novos, final, são velhos. Nós, só 16 anos estão atuando. São coisas que estão vindo muito à tona agora, né? Sim, graças a essa vida digital, né? Essa possibilidade da informação aí com uma velocidade maior, né? E eu tenho percebido que, na medida que vem aparecendo novos tratamentos, novos conhecimentos, novas pessoas vão entrando nessa linha de frente para mostrar que a saúde ela pode ser cuidada de outras maneiras, como você está trazendo agora, né? Eu não tinha ideia, eu já tinha escutado falar há algum tempo, mas eu não tinha ideia de que tantas coisas podiam acontecer se você não tratar a boca, se não cuidar de leite adequadamente. Inclusive o alinhamento. Já percebeu que tem pessoas que colocam um aparelho ortodôntico, né? Eu sou ortodontista. E quando arranca o aparelho, o dente volta a encostar. Por quê? Porque a causa do entortar o dente não é uma causa qualquer. É a respiração. É o mau posicionamento lingual. Houve um crescimento maxilomandibular desorientado, desalinhado, com a posição errada da língua, a dentição errada, né? Então, quando a gente trata na causa, o alinhamento ocorre até sem aparelho ortodôntico. E você tratou através do aparelho que vai harmonizar o que está desarmonizado, que é a musculatura facial. É o músculo que desalinha o dente. Muito bom. Eu tenho trabalhado muito na questão emocional para tratar problemas nas pessoas, né? Então, tratar problemas pessoais, relacionais, financeiros, e eu tenho trabalhado muito a questão emocional. E eu percebo também que as emoções, elas interferem muito na questão da doença no corpo das pessoas. Como é que você enxerga isso? Total, né? Por exemplo, o estresse, né? O medo, a raiva, que é a homeostase no corpo. É quando algo externo entra, eu permito que entre e desequilibra o meu meio interno. Então, eu desequilibro. A homeostase é o equilíbrio do meu corpo. Tanto suplementação, tanto vitamínico, quanto hormonal e todos os nutrientes. Então, quando eu permito que a sua parte, né, que você trabalha, desestabilize a parte que eu trabalho, os molares são prejudicados pelo bruxismo, a parte anterior também sofre um desgaste. E não só essa questão. A parte emocional, ela desequilibrando a parte hormonal e vitamínica, ela diretamente desestabiliza a tireoide. Eu não sou endócrino, porém eu trabalho com o osso. O dente que eu trabalho, né, a boca que eu trabalho, ela tem osso, ela tem músculo, ela tem ligamento, ela tem veia, ela tem artéria, ela tem tecido, ela tem
tudo que todo o restante do corpo tem, mucosa, né? Então, não tem como eu desvincular o corpo da boca. Então, quando eu trago essa parte da emoção para a odontologia, a gente avalia muito a questão gengival, a inflamação gengival, ela está vinculada à nossa parte reprodutiva. A mulher que tem uma candidíase de repetição, ela tem uma gengivite e uma probabilidade de ter periodontite. Quando eu tenho um desequilíbrio hormonal, a mulher ela sofre com menstruações, ela toma anticoncepcional, bloqueando suas células receptoras bloqueando a produção do seu hormônio endógeno, né? Então, quando eu desestabilizo, desequilibro a minha tireoide, que é a glândula principal do metabolismo do cálcio, eu faço com que esse cálcio saia do osso, mas que talvez ele não retorne para esse osso após passar por todas as funções necessárias do corpo, que é movimentar, pensar, enfim. E esse cálcio ele deposita no nosso corpo. O que a odontologia por muitos anos disse para os pacientes que o tártaro é falta de higiene, não é. O tártaro é cálcio. Você pode pegar o tártaro, uma pedrinha. Pega uma pedrinha da vesícula, é a mesma. Pega uma pedrinha do rim, é o mesmo. Pega o arteroma calcificado, é o mesmo cálcio. É o mesmo. Então, quando a gente fala de tireoide, né, assusta às vezes falar publicamente isso, mas é que um cirurgião dentista, ele não precisa, ele não é surreal falar sobre o corpo. A gente está num sistema só. Nós somos todos interligados, não tem separação, não tem início e fim, é tudo ligado, se comunica. Se eu tô com uma boca inflamada, eu tô com o corpo inflamado. Se eu tô com o corpo inflamado, eu tô com a boca inflamada. Não tem como desvincular isso, tá? Então, a partir do momento que eu tenho esse desequilíbrio emocional, eu acredito muito nisso e cada dia eu acredito mais. A partir do momento que eu comecei a entrar na odontologia com essa ênfase e eu vou exatamente nesses pontos, eu consigo não só pontuar o que aquele paciente está passando, como, sobretudo, trazer para o meu diagnóstico, para a minha anamnese, uma riqueza maior de informações. Muito legal. Você está me fazendo pensar em umas coisas aqui sobre como eu enxergo na análise corporal todas essas nuances que você percebe na boca. Então, quando eu vou atender uma pessoa que ela tem um traço de caráter masoquista muito grande, e eu pergunto para ela, né, ou eu peço para ela mostrar os dentes, geralmente eu vejo dentes tortos. Eu vejo dentes tortos, essa pessoa ela tem um problema de bruxismo, né? E aí, quando a gente vai tratar as emoções, é uma pessoa que é extremamente calada e tem dificuldade de contar as coisas sobre ela, principalmente as suas emoções, os seus problemas. É aquela pessoa que ele engole as dificuldades. Quando eu tenho uma dificuldade para contar para você, ou um problema com você para resolver, eu mordo a boca. E aí, quando eu começo a trazer isso para as pessoas com o traço de caráter masoquista mais acentuado, essas pessoas começam a se entender e falar, agora eu entendi por que meu dente quebrou. E olha que legal, na análise, a gente tem a lateralidade, direito paterno, esquerdo materno. E quando acontece, poxa, a pessoa dá um sorriso, você deu o dente torto para a direita, ela tem questão para ser tratada com o pai. Se tem o dente torto para a esquerda, com a mãe. Se tem uma boca que é mais puxada um pouquinho para o lado direito ou para o lado esquerdo, tem uma manipulação, uma psicopatia ali. E aí eu queria que vocês entendessem que tanto o masoquista quanto o psicopata não tem nada a ver com problema mental. O psicopata não é aquele que mata sangue frio e o masoquista não é aquele que gosta de sentir dor. Não tem nada a ver. São traços de caracteres mentais que a análise corporal respeita os nomes que foram dados lá atrás por Freud, Eichmann, Noy. Então, a gente não modifica esses nomes, a gente mantém esses nomes por respeito a esses pesquisadores, tudo bem? Então, trazendo isso, e aí vendo você falar, cara,
reforçou agora a minha capacidade de melhorar até a minha devolutiva por masoquista, porque quando você fala da boca, e a boca é um ponto a ser analisado na análise corporal, a boca traz muitas respostas emocionais. Sim. Quando alguém tem uma dor de garganta, a gente sempre fala, né? Você dá segura alguma coisa de orelha aí, deixa eu te falar alguma coisa pra alguém, exatamente, né? Quando você tem uma dor de ouvido, você escutou alguma coisa e não processou esse negócio. Não, estômago, areia, exatamente, exatamente. O que me trouxe para essa odontologia de forma a ver o meu paciente não só com a boca. Porque a gente tem o aspecto que o paciente vai chegar no consultório odontológico e ele é visto como um pouquinho chegando, não tem corpo não. É assim como o médico. É como se o corpo chegasse em boca. Não é, né? É tudo um conjunto. Então, quando eu comecei a entender que aquele corpo me falava mais, eu comecei a trazer questões mais resolutivas no consultório. Porque você usa os melhores produtos, esteriliza tudo, faz tudo certinho. E alguns pacientes você faz um implante, o implante cai. 90 e tantos por cento não cai. Aquele paciente, você faz aquelas facetas lindas, ele volta com aquela faceta quebrada. Ele já quebrou com o outro doutor, fez com o outro, quebrou, aí ele chega com você, relata isso, e na verdade ele acha que é por uma falta de profissionalismo. E não é. Você tem que entender a causa ali. E a questão da permissão de não poder ter aquilo aí. Sério, eu posso ter o dente. Eu arrumo o dente quebra. Eu coloco faceta, a faceta quebra. Tem um prótese, pode ser quebra. Sim. É tipo um problema não foi resolvido. Mas o que é esse problema também, né? Às vezes uma mordida com ratos prematuros, né? Tem vários porquês, porém, alguns deles é esse que a gente acabou de falar. Se eu não resolvo a emoção, eu não vou conseguir resolver tudo. Exatamente. E eu trago muito isso também, porque vamos trazer a questão, fazer um paralelo da infância, adolescência e a parte da maturidade na fase adulta. A criança, quando ela tem um problema na infância, uma febre resolve. Aí o pai e a mãe se juntam, vai lá e trata essa criança, leva no hospital e resolveu. Passou da infância, um pedaço já essa criança um pouquinho maior, uma febre não vai trazer um conflito ali naquela situação, nem vai trazer solução. Mas uma queda talvez resolva, um bracinho quebrado também resolve. E aí essa criança se machuca, bate a cabeça, toma ponto, cai, machuca o queixo, e aí resolve. A medicina entrou de novo, problemas foram resolvidos emocionais ali. Quando você passa de fase e já começa a entrar na adolescência, o que começa a aparecer? Novos problemas, novas dificuldades. Para quê? Porque aquilo lá atrás já não trazia mais solução, mas agora tem um outro problema que eu possa trazer para dentro da minha casa. Então, um conflito de relação fora de casa, um conflito abusivo, que tem diversas maneiras de ler esse conflito, né? É uma agressividade, é uma fala colocada numa hora que não deveria colocar, é um olhar inadequado, é uma mão que não deveria estar onde está, e aí essa adolescente, é mesmo a criança lá no começo, ela passa por esse problema, e esse problema também é para ser vista, para ser cuidada pelos pais. E aí, quando chega na fase adulta, esta mulher começa a causar problemas na vida dela também para chamar atenção. Percebe que ao longo da vida são diversas coisas acontecendo de formas diferentes pelo mesmo problema, às vezes uma causa para tentar arrumar uma solução, resolver um problema que não foi resolvido bem. Exatamente. E quando você me fala do dente, também é a mesma coisa. Quando você me fala da boca, que tem um problema que começou emocional, que foi gerado por falta de notação na boca. É bem interessante você está falando, né, sobre essa questão que você veio trazendo da infância. A respiração bucal é exatamente isso. Quando que a respiração bucal pode surgir? Primeiro, no parto. Se é parto normal, a contração prepara o pulmão e essa criança nasce respirando pelo nariz. E ela aprendeu a respirar pelo nariz, está tudo certo. Quando essa criança nasce por cesárea, ela já nasce cheia de líquido amniótico no nariz, ela não consegue respirar. Ela tem que sugar pelo mundo. Então ali ela desenvolveu errado. Ela já aprendeu a respirar errado quando ela nasce pela cesárea.
Ah, não, mas eu nasci de parto normal. Quer dizer, você mamou como na sua mãe? Sentado ou deitado? Na nossa época era deitado. Era deitado. E a criança tem que mamar sentada. Sentada, ela desenvolve corretamente a forma com que ela vai adaptar os lábios à mama da mãe, vai colocar a língua na posição certa, succionar certo e vai fazer aquele leite sair na quantidade correta, sem risco de engasgo, rapidamente se satisfazer e não despertar de noite para podar as mães. Gente, isso é extremamente importante. Você, mulher, você, mãe, que está nos ouvindo agora, você que está gestante, que em breve vai ser mamãe, presta atenção nisso que ela acabou de falar, que é rico demais. É extremamente importante. O seu filho precisa mamar sentado. Muito bem, tá bom. E aí, quando essa mãe tem algum problema nessa mama, ou quando essa mãe não pode amamentar, ou quando essa mãe não produziu leite, essa criança normalmente, às vezes consegue uma mãe de leite e tal, mas normalmente ela vai para onde? Para a mamadeira. E aí começa, você coloca uma criança com uma mamadeira sentada. Um bebê. E você sabe que essa parte que você está trazendo agora é exatamente onde começa a oralidade, e que é um dos traços caracteres, né? É um dos 5 traços. A oralidade ela começa na amamentação. E é exatamente quando começa a faltar o colo, a faltar o carinho da mãe, a faltar essa proximidade da mãe, é onde a criança começa a entender que tem alguma coisa errada ali. A cabecinha dela já começa a sentir a falta do cuidado, a falta da atenção, e é onde a necessidade básica não atendida é desenvolvida. Então, para uma mãe que tem um bebê agora, é extremamente fundamental ter essa criança próxima e respeitar o período dessa criança. Dar o colo, dar o mamar, estar próxima, atender as necessidades básicas dessa criança. Cada choro tem um significado. E você precisa entender qual é o significado desse choro para poder atender as expectativas daquele bebezinho ali. Porque é aqui que se desenvolve aquele adulto emocionalmente problemático, que parece que nada tá bom, que nada chega, carregou um vazio gigante dentro dele, que por mais que conquiste alguma coisa, está sempre faltando alguma coisa. Aquele adulto que parece que nada tá bom, ele sempre tá querendo mais, sempre mais, mais. E aquele vazio e aquela tristeza, onde quando a pessoa se afasta um pouco, se distancia um pouco, gera nele uma dor de abandono. E essa dor de abandono ela começa exatamente nesse período, na amamentação. Sabe? Legal, né? E não passei pela mamadeira. Você usou o quê? Também respira pela boca. Você não consegue respirar por antes no estômago. E aí, a chupeta, a mamadeira, ela coloca a língua para baixo. Então, todos os pacientes que a gente vai conversar, quando ele não tem esse entendimento da respiração única e exclusivamente nasal, inspirar e expirar pelo nariz. É até escrito diferente, não sei se vocês sabem. O expirar pelo nariz, o soltar pelo nariz é com X, não com X, né? Então, nesse momento, ele projeta a língua para baixo. E, na verdade, nossa língua tem que ficar agarrada no céu da boca. Todo o tempo. Então, quando essa criança ela não tem essa projeção da língua colada no céu da boca, succionada na a língua do céu da boca, essa maxila, ela é desenvolvida de forma atrésica e não de forma aberta. Então, esse céu da boca fica muito para cima, diminuindo a parte respiratória nasal. A gente chama de chão do nariz e que ao mesmo tempo é o teto. Então, o assoalho nasal tem um côncavo para cima e Exatamente, atrapalhada. Por quê? Porque essa língua não está lá para desenvolver. Ela tá falando aqui, eu tô passando a língua no céu. Qual que é o meu assoalho nasal? Feardown, interessantíssimo, mano. E aí, não passei pela chupeta, não passei pela mamadeira, mamãe sentada. Então, você já nasceu aí na nova década, no século, tudo bem. Eu não sei antes, era difícil. Descobri que eu não sei respirar, né? Então, vamos que eu te ensino. E pensando em tudo isso,
Em que momento você tem filhos? Tenho dois. Tá. Em que momento você começou a aplicar todo esse conhecimento na sua vida? Porque é extremamente importante a gente ganhar o conhecimento e fazer isso de frente para o espelho, né? Eu, quando entendi análise corporal, nossa, eu te amo no meu telefone agora aqui. Tá de boa, Marcelo. Eu, quando comecei a fazer análise corporal, eu fui entender a análise, que eu comecei a fazer aquilo e para estudo, sabe? Para entender por que que eu tinha os problemas que eu tinha, por que que eu não conseguia resolver minha vida, por que que financeiramente estava sempre quebrado, no vermelho. E aí, quando eu comecei a entender todo o meu porquê, eu falei, cara, esse negócio aqui é bom, vou aplicar mais. E aí eu fui, estudei tudo de novo, olhando mais uma vez para mim, para entender outro ponto. E em que momento você conseguiu olhar para você e falar, deixa eu resolver esses problemas em mim, até para trazer um pouquinho da coerência em você? Sim. E foi bem no início da formação, né? Eu havia os 19 anos, 17 anos, eu havia com 17 anos, sofrido uma queda mandibular. Minha mandíbula soltou. Eu havia usado 13 anos de aparelho ortodôntico e o meu queixo soltou dentro do impulso para vestibular que eu estava. Tem uma cirurgia do maxilofacial, eu era classe 3, mandíbula mais envolvida, né? Havia já usado o aparelho e quando tirou o aparelho, essa mandíbula caiu. Seu queixo era para O meu queixo era para frente, né? Fez-se a estética, mas a causa não foi tratada. E aí, passei com cirurgia prognática, né? De prognatismo mandibular, diminuiu-se a mandíbula, ficou lindo, tudo alinhado, e depois de alguns anos, os meus dentes começaram a se projetar para frente. Ou seja, a base óssea havia sido cortada, mas os dentes estavam no mesmo lugar, os músculos estavam desequilibrados da mesma maneira. tentando se adaptar aqui. Respiradora bucal, roncadora, né? Com 19 anos, roncava, abria a boca, dormia roncando, absurdo. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui. E foi quando eu descobri a minha funcional, comecei a aplicar em mim mesmo. Daí eu falei, gente, é isso. E os meus 2 meninos nasceram de cesárea. O primeiro, eu utilizei o aparelho que eu utilizo, meu funcional, ele já tinha de 5 para 6 anos. E o meu pequeno usou no lugar da chupeta. Porque ele nasceu extremamente sofrido. Extremamente sofrido. Um parto totalmente traumático, né? Onde eu perdi útero, colo de útero, ovário, trompa, hemorragia, foi uma correria para tirar ele. Então ele já nasceu na força, né? Então já teve que ser infiltrado ali, implementado nele já muito cedinho, tá? Então depois dos 2 aninhos aí, eu já coloquei no lugar da chupeta, substituí, porque mesmo sabendo de tudo isso, como eu entrei em coma pós-parto, então foi colocada a chupetinha nele, porque ele chorava muito. E eu tirei depois de um tempo e coloquei o aparelho no lugar. E em que momento você aplicou esse conhecimento na sua vida? Isso. Então, eu apliquei essa parte respiratória comigo e depois com os meninos. E a hormonal, que é a que eu atuo hoje, né, com a suplementação tanto hormonal quanto vitamínica, foi quando eu passei por esse trauma no parto, onde foi me tirado o útero, e aí a minha produção hormonal caiu muito, comecei a engordar demais, comecei a ter perdas dentárias, mesmo sem cirurgião dentista. E eu falei que tem alguma coisa muito de errado acontecendo. Eu já perdi as mamas há 10 anos atrás. Depois que eu perdi a mama, perdi a prótese a primeira, perdi a prótese a segunda, já estou falando que eu tenho que perder a terceira. E nunca ninguém me dizia por que eu perdi. E isso me incomodava. Eu queria entender o que eu tinha que retirar. Isso não era falado. Então, algumas coisas da minha vida foram acontecendo na minha saúde em geral que eu não compreendia. E quando eu conheci a parte hormonal e compreendi que isso começava na boca, que os primeiros sinais poderiam ser vistos por mim como cirurgião dentista, ao ver uma radiografia panorâmica que vê na base mandibular, já o folhamento da base da mandíbula, demonstrando uma osteopenia, uma progressão para osteoporose, e falar, eu consigo falar para o meu paciente antes que pegue um quadril, que pegue uma coluna, que pegue o joelho. Eu consigo. Não é sobre ter criado a roda.
mas é sobre trocar o pneu conforme ele vai ficando velho. A nossa ciência está evoluindo. É necessário se permitir ter novos conhecimentos. Não é sobre a indústria, não é sobre a doença, é sobre a saúde. Quando você me fala isso, eu penso que tem muitas pessoas interessadas no não conhecimento do povo, né? É uma realidade. É uma realidade. Você fala da indústria, tem gente ganhando dinheiro com a desinformação, tem gente ganhando dinheiro com a falta de conhecimento, tem gente ganhando dinheiro com a doença. Sim. Então, é mais fácil ter as pessoas desinformadas, sem saber o que você sabe, sem saber o que você ensina e sem ter a sua ajuda, porque essa doença, de alguma maneira, ela vai chegar, alguém vai curar e alguém vai ganhar dinheiro com isso. E eu até compreendo terem colegas que talvez não se interessem pela especialidade, e tá tudo bem, né? A odontologia, ela tem uma ramificação de especialidade. Eu, por exemplo, nunca fui muito adepta para endodontia, que é o tratamento de canal. Então, os colegas não quererem estudar, tá tudo certo, não vejo realmente nenhum problema. Mas conhecer um pouquinho para a hora de uma anamnese, um diagnóstico, porque o paciente, quando ele paga uma consulta, ele nem sabe quanto que aquele profissional pode ter capacidade de entrega para ele, né? Até de direcionamento. Procura esse profissional, que não é sobre a odontologia invadir a medicina, muito pelo contrário. É sobre termos juntos a nossa característica fiel, que é o quê? É sobre a vida. É sobre a entrega de um diagnóstico verdadeiro. Tá certo que isso tá vindo agora, mas se tá vindo agora, por que não começar a usar agora? Você sabe que uma das coisas que me pegavam muito quando eu era enfermeiro, né? Eu trabalhei por 20 anos dentro de hospital e por muito tempo eu me pegava com a questão da anamnese do exame físico do profissional, né? O quanto as pessoas estavam terceirizando o exame físico para um equipamento. E quando você tem um conhecimento, quando você consegue ter um olho clínico e observar os problemas, o equipamento ele serve como coadjuvante no seu diagnóstico. Exatamente. E ter esse olhar que você tem para ver o problema, para ver uma dificuldade, e aí você pedir um exame para complementar quem já tem dúvida se é ou não, assim, cara, isso aqui é o ouro do trabalho com saúde. A clínica, Márcio, é soberana. O que o paciente fala tem um valor. Ele me entrega mais do que o que eu vejo. Tem coisas que ele fala que nem ele sabe que já é um sintoma, que já é um sinal. Quando ele me fala de cansaço, doutora, eu acordo, parece que eu tenho um mundo nas costas, parece que eu não dormi a noite inteira. Ele está falando para uma dentista, mas é uma dentista que entende, porque ele está falando ali, tem todo um porquê por trás, e que a odontologia, sim, faz parte nesse diagnóstico. O grande lance são os profissionais que estão ouvindo a doutora Renata, quererem entender um pouco mais, quererem aprender um pouco mais, para que quando o paciente entrar no seu consultório não fique aquela coisa do esse problema resolve, não é comigo, procura outro profissional. Olha que coisa incrível que ela está trazendo aqui. Pode até ele não conhecer, mas ele saber direcionar e explicar para aquele paciente o porquê e a importância de procurar um outro que sabe tratar é fundamental. Até o valor dele é agregado nesse momento, porque ele soube direcionar. Né? Então é muito bacana, muito bacana. E por isso que a MFO 6D, ó, né? Tá, não é? Tá? Nesse tá? Bora. E é por isso que a MFO 6D foi criada, né? Um sonho meu de muitos anos, né? Há 16 anos eu venho querendo uma plataforma, uma ferramenta onde tudo que eu tinha de dificuldade no meu consultório tivesse num lugar só. Eu sabia para que lado era o preço dos materiais, a contabilidade, eu delegava para 1000 mãos, né? Cada um, só que ao mesmo tempo eu sentia um pouco de anseio em saber o que estava acontecendo, em ter nas minhas mãos aquela parte empresarial que o cirurgião dentista, quando se forma, ele ganha de graça. O diploma dele é de cirurgião dentista, só que ele ganha o de empresário. Né? Então, quem realmente topa o consultório sozinho, como eu toquei desde que eu me formei, quando me formei, realmente senti muita dificuldade nisso. E hoje, mesmo que essa cadeira seja falada no
na faculdade, mas ainda assim o ter tempo para fazer tudo que precisa ser feito consome. E o lost tempo é o que há de mais caro dentro de um consultório. É o que há de mais caro, é o lost tempo. Então a MFO 6D, ela veio com essa pegada. Não é à toa que você está aí junto com a MFO 6D, né? Muito feliz com essa parceria, porque a gente vai entregar para esses cirurgiões dentistas como que ele funciona, como que ele vai entregar o valor que ele tem, mas que o paciente precisa enxergar. Não é só falar e dar o preço. Vamos entregar, vamos mostrar para esse paciente de uma forma clara, transparente e didática, de forma que ele entenda e veja o valor de cada um. Muito legal. Até trazendo aqui um pouquinho do que ela comentou sobre parceria, o meu trabalho vai ser unido ao dela, no sentido de mostrar para esse profissional o valor pessoal dele, não financeiro, não monetário, do quanto ele pode conquistar, mas o como ele vai fazer para conquistar e chegar no valor financeiro que ele realmente merece. Porque muitas vezes o profissional ele entra no consultório e começa a atender o cliente dele e é como se ele só soubesse fazer aquilo, só entregar. Mas existe um porquê das coisas, existe um porquê você faz o que faz, existe um porquê você tem o plano financeiro que tem, existe um porquê você ganha somente aquele pouquinho de dinheiro, poderia ganhar muito mais, existe um porquê do que talvez, o porquê talvez os clientes não te procuram, né? E aí vem muito daquela linha que a gente estava conversando há pouco, sobre por que eu não ganho tanto dinheiro e não tenho a vida que eu quero. Será que você pode ter essa vida? Será que você, de verdade, vai se sentir feliz quando tiver essa vida? Quem são as pessoas que vão ficar para trás quando você conquistar a vida que você deseja, né? Então, a doutora Renata, ela traz um produto que vai fazer com que você realmente ganhe dinheiro de verdade. E o meu trabalho dentro desse contexto vai ser fazer você olhar para dentro e identificar quais são as suas maiores dificuldades. Nada mais, nada menos do que identificar a dependência emocional e fazer a ambição crescer. Quanto de dinheiro eu posso ganhar se eu melhorar como ser humano? E como eu preciso fazer para eliminar as minhas dificuldades relacionais com pessoas? Porque a dependência emocional é isso. Ou ela é a falta de dinheiro, ou ela é a dificuldade de me relacionar com as pessoas. E, geralmente, são as pessoas que você ama que te trazem mais dificuldade na jornada para ganhar dinheiro e para ser um profissional mais remunerado no mercado. E o bacana disso tudo é que é personalizado e individualizado, né, Márcio? O nosso foco não é reunir várias pessoas e falar sobre tudo para o que cada um for pegar para si. É sentar com você, sozinho com você, observar suas dificuldades, suas limitações, o que você está precisando e isso ser entregue para você como você precisa, para você ter a ferramenta completa e o caminho correto para seguir e chegar onde quer chegar. Exatamente. Pensando na estrutura do produto, como que você aplica ele na sua vida hoje? Eu aplico não só como uma organização, né, de fichas, radiografias, imagens, odontogramas, orçamentos, como eu direciono onde ele quer chegar. Então, isso é dividido não só com pagamentos de contas, livros caixas, mas, sobretudo, quanto que eu vou ter que investir. Se eu quero chegar onde eu quero chegar, eu preciso parte desse dinheiro aplicar. Como eu aplico, onde eu aplico, quanto eu aplico, isso é mensal, isso é semanal, isso é diário, como vai ser? Aí que vocês vão entender na MFO-CLD de uma forma de mentoria personalizada e individualizada para o cirurgião mesmo. Muito bom. Então, para você que tem curiosidade de saber o que significa o produto que a doutora Renata acabou de mostrar para vocês, se você tem curiosidade de entender o que o Márcio Conceição, analista corporal, pode ajudar você a melhorar na perda da dependência emocional e no aumento da sua missão, vem pro lado de cá, manda um direct no Instagram, fala para eles qual que é o seu Instagram. @doutora.renata.rp. Show de bola. Manda um direct para ela, pergunta, quero saber mais, me explica mais, né? E a doutora vai ter o prazer de explicar para vocês
que vocês podem fazer, como vocês podem aprender, como vocês podem adquirir essa plataforma. Com certeza vai ser disruptiva. Renata, nós falamos de profissional, nós falamos de doença. Me fala como tem sido seus dias, quais os maiores desafios que você tem enfrentado. A minha vontade sempre foi a medicina. E aí, quando eu não consegui passar no primeiro vestibular, eu prestei um curso de instrumentação cirúrgica no Rio de Janeiro, na Santa Casa da Misericórdia. E, em cima disso, eu precisava fazer um estágio. E todos os hospitais cobravam, e eu não tinha dinheiro para pagar esse estágio. E aí eu prestei uma prova para aeronáutica, para o meu estágio não precisava pagar, e eu passei. E aí eu comecei esse estágio na aeronáutica. E foi onde eu comecei a me apaixonar e ver que, para eu operar, que era o que eu queria muito, era estar na cirurgia, eu não precisava ser médico, eu podia ser cirurgião dentista. E aí foi onde eu optei em fazer odontologia. Mas antes da odontologia, a Renata entrou para arquitetura, a Renata entrou para administração de empresas, a Renata prestou prova para psicologia, para fisioterapia, a perdida. A gente que não sabe o que escolher. Exatamente. E a odontologia foi meio que uma frasezinha do pai. Por que você não faz odontologia? Você está na cidade que tem a melhor faculdade do Triângulo Mineiro. E eu tinha acabado de passar para psicologia. Só que eu queria psicologia porque a mãe não tinha conseguido fazer a faculdade. Aí eu talvez queria compensar ela, não sei, né? Mas aí eu tô esperando a Renata, aí eu fui esqueci a compensação da mãe e fui para compensar o pai. E quando eu entrei para odontologia, eu já tinha passado para odonto na UF em Niterói quando prestei para medicina. E eu falei, é a última coisa que eu faço na vida. Ali eu falei como se realmente eu nunca fosse fazer. E, de fato, foi a última que eu me apaixonei. Porque eu entrei, eu lembro que o diretor falou assim, mas tá fácil você passar para medicina aqui dentro da faculdade. Você já fez os 2 primeiros semestres, e eles têm carga horária e também matérias que são idênticas à medicina, você pode mudar. E eu falei, eu não quero. Hoje eu opto pela odontologia com muita alegria e eu vou até o fim. Então, todos os desafios que ela tá me colocando, porque esculpir cada dente num bloquinho de cera, para mim, é o trem mais surreal que poder ter existido no face da terra, né? E eu conseguia. Quando eu olhava para a bioquímica, eu falava, como eu vou dar conta disso? E eu fui dando conta. E eu me formei com muita alegria. Muita, muita alegria. E eu sou uma profissional muito realizada. Não me vejo fazendo outra coisa. Quantas vezes nessa parte do Instagram, a gente recebe muita crítica sobre o hormônio na odontologia. A medicina martela, bate muito daí. Parece que o dentista não sabe, né? Exatamente, mas a gente sabe. É engraçado que uma vez eu fui atender uma pessoa e meu chefe médico estava atrás de mim. E aí eu me reportei ao cliente e perguntei o nome dele e ele falou, pô, sou fulano de tal, doutor fulano de tal. E aí o meu chefe ficou incomodado, porque ele conhecia o cliente. E aí, ele quis dizer que dentista não era médico, então ele impediu usar o doutor. E quando é utilizado os não médicos estão fazendo tal coisa, eu falo com muito orgulho, realmente não sou médico. Não sou, e tá tudo bem. Só que eu também sei fazer algo que possa ajudar o meu paciente na vida, na saúde. Não é sobre tapar buraco de dente. Para dar cárie, tem uma causa. Eu preciso falar sobre isso para o meu paciente. Mesmo que talvez, o que ele precise não seja uma dosagem a qual eu, como cirurgião dentista, posso passar. E aí ele vai ser direcionado, sim, para a medicina. Mas eu sei ver, eu sei diagnosticar, eu sei indicar. Isso é importante para a minha profissão. Então é gostoso entregar aquilo que realmente você se propôs a fazer. E é entregar para o paciente o que ele precisa. Ele te buscou por uma confiança e você está entregando para ele uma resposta daquilo ali. Então a Renata foi mãe muito tarde. A Renata teve o primeiro filho aos 30 anos. Depois eu tive outro aos 39. O tempo certo, hein? 30 anos é o momento em que a maioria das mulheres já estão querendo os hormônios, a vida está gritando dentro dela, né? A coisa de ser muito legal. E eu sou muito feliz como mãe. Apesar de não ter
desejado na minha parte da adolescência, da infância, visado muito essa... Eu não me via ainda como mãe, me via muito focada na parte profissional, mas é uma realização muito gostosa. E se eu posso aqui citar o GPS, eu falo que o GPS me trouxe... Aí sim, talvez eu preciso do leite. Mas o GPS me trouxe uma maternidade muito feliz, muito clara. Me devolveu porque às vezes eu me pegava sendo cobrada em fazer diferente. Não faça isso. Eu falava, mas foi assim que você me criou. Então faça diferente. Eu falava, mas eu não sei fazer diferente. Eu não aprendi diferente. Como que eu vou fazer diferente? E o GPS me trouxe a resposta. Como fazer diferente? Por que que foi tão pesado? Por que que eu me sentia tão sobrecarregada? Por que que eu ainda me sinto sobrecarregada às vezes? Né? Porque realmente nós mulheres nascemos para ser mãe. Essa postura de profissional, essa necessidade do prover, ela pode existir. Ela pode ser um anseio nosso. Não tem problema nós termos. Mas a gente precisar disso, para eles, é pesado. É o que eu trago nos meus atendimentos terapêuticos com mulheres, com homens e com casais. Você falou exatamente o que eu sempre falo de uma forma diferente, que é a mulher ela não tem que trabalhar, mas ela pode realizar um sonho, ela pode se ganhar um dinheiro para viajar, para conquistar o que ela quiser, sim, e oferecer para os filhos uma boa vida. Mas quando ela não tem o homem provedor, o homem que é o porto seguro para que ela construa uma vida saudável, falta tudo. Sim. O mundo ele começou a ficar ruim quando as mulheres foram para a rua para trabalhar. E os homens, ao invés de estarem na rua trabalhando e construindo um lugar seguro, eles voltaram para dentro de casa para pegar nos filhos. Exatamente. A desconstrução da humanidade começou. E fora do GPS, se eu ouvisse talvez esse seu comentário, eu ia achar que é machismo, né? Por que eu não posso ser igual? Por que eu não posso ser maior? Por que eu não posso? Por quê? Por quê? E aí eu me encontrei no funil que me levou à infância. Não dependa do pai, não dependa do marido, não dependa de ninguém. Não dependa de nada para comprar uma calcinha. Né? E você vai acreditando nessas meias-verdades que realmente te levam para um lugar, não sei se talvez seja isso. No caminho de volta eu consegui... Fez sentido para mim ouvir a Tabita Camacho falar sobre isso. Fez muito sentido. Doeu, foi devastador, mas é libertador quando você compreende. Eu posso, eu quero, mas daqui uns dias talvez não seja preciso. Se eu souber escolher. Quando eu estava comentando com você há um tempo atrás sobre as manipulações da vida, né? Sobre a lateralidade, tudo isso que você acabou de dizer sobre você não pode depender, os homens são ruins, os homens vão te maltratar, você não tem que esperar nada de ninguém, tudo isso são manipulações, por mais que sejam palavras que naquele momento fossem ensinamentos protetores para a mulher não depender do homem, não sofrer na mão do homem, isso é um tipo de manipulação que faz com que a mulher acabe acreditando nisso e sofra. Sim. E aí quando a gente olha no rosto, o semblante de uma mulher, seria um sorriso puxado, né? Um sorriso rasgado para a direita ou para a esquerda, ele sabe exatamente o que foi que enfiou o dedinho ali que manipulou aquela relação da mulher com o relacionamento dela com um homem, né, no dia de hoje. Sim, sim. É muito interessante tudo isso. Então, a Renata foi casada por muito pouco tempo, né? O casamento foi de pouco tempo. E tenho 2 meninões aí que são a minha felicidade, minha força de viver, é quem me faz realmente acreditar que terão sim um futuro diferente, de uma forma totalmente diferente. Quebre em mim, acabe em mim, né? Você já se sente preparada para daqui a pouco eu entrar no relacionamento e encontrar um homem bom? Hoje sim. Mas quando eu entrei pro GPS, eu falei, Renata, para aqui. Para aqui. Você precisa se preparar. Você não tá pronto.
Não falo que o GPS foi um divisor de águas na minha vida, em todos os aspectos. Porque entender que eu sempre tive a capacidade, a disposição, algo me faltava, eu não sabia o que era. Quando eu entendi, a vida voltou a ter etapas, só que sem interrupções. Eu hoje estou numa linha. Eu estou resolvendo o que de fato eu trouxe como um trajeto ruim, por não compreender sobre a dependência emocional. Só que, por mais que você tenha os problemas ainda, você percebe que você está resolvendo. E quando os outros problemas surgem, é de uma forma diferente. Você fala, opa, tá, isso daqui eu já passei, eu não vou fazer igual. Eu tenho que fazer desse jeito e desse jeito. E você sente como se realmente tivesse sentido um degrau sem mais precisar descer. Porque a minha vida eu sempre sentia que eu subia e eu descia, eu subia e eu descia. Eu conseguia... Se eu falar que eu tinha sonhos até eu passar pela última quebra, se ali você me perguntar, ali o que faltava que não se realizar? Nada. Eu tinha realizado tudo que eu queria. Todos os carros que eu quis ter, eu tive. A casa que eu quis morar, eu comprei. Tudo. Onde você quer viajar? Eu ia. Tudo eu conseguia. Daí, o salto do sonho, parece que se não fosse tão real, pra mim, eu falaria, eu tô louco. Porque eu mudei de nível até de sonho. Então podemos dizer que você começou a perder tudo quando você parou de sonhar. Quando você parou de desejar. Sim, porque eu realmente tive um tombo emocional, né, muito grande. Eu passei por um tombo que eu me permiti passar, hoje eu entendo que fui eu, porque o peso do sim é menos do não, e eu não soube falar não. E foi quando eu parei de acreditar. Parei de acreditar em tudo, inclusive as pessoas. Inclusive as pessoas, que era algo que era tão forte em mim. E eu confesso que foi uma reconquista. Uma reconquista. E eu sou muito grato. É uma família divergente, né? Isso aí. Bom, para você entender um pouquinho, né, quando você fala do vazio, da dificuldade que você tinha para arrumar as pessoas e até para ficar preenchendo um vazio, um espaço, é exatamente aquela dor que eu te falei lá no comecinho, né, que começa na amamentação, que vai faltando, e quando chega nos dias atuais, esse mulherão começa a tampar buraco com homens que não servem, com homens ruins e que vão ficar aí por pouco tempo, mas em algum momento vai servir para alguma coisa, né? E aí o papel do masculino na sua vida, ele se mantém, ele vai se perpetuando dia após dia, porque o homem fraco, ele não toma o lugar de um homem forte. Ele sempre vai ser fraco. O homem forte é homem forte, ponto. Agora, o homem fraco, ele vem, ele bate de frente com outro homem e nem que esse homem seja você. Então, por conta disso, esses homens fracos, eles vão se aproximando de você, porque você tem uma redoma, né, em volta de você que não deixa os homens bons se aproximarem, porque eles sabem que se eles forem se relacionar com você, com a energia que você tem, não vai dar certo, vai ter conflito, então é melhor não ir. É tipo, olhar para você e falar, putz, interessante, mas não, deixa pra depois. Então sempre vai... Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu saí correndo. Eu te falei. E quando a gente entende que a gente pode, existe um caminho. Sim. Né? Existe um caminho. E isso que talvez não. É isso que a gente quer levar. Né? Eu disse para você lá fora e eu vou dizer aqui. Né? Você é grande, poderosa, tem uma capacidade incrível e precisa acreditar nisso mais que qualquer outra pessoa. Se você não confiar no que você sabe fazer, se você não colocar em prática tudo que você conhece sobre você e sobre o seu negócio, ninguém vai acreditar. Se você não se organizar, se você não executar com organização, se você não usar a sua fala, a sua comunicação, o seu poder de se conectar com as pessoas, ninguém vai fazer por você. Toda a mudança da sua vida está na tua mão. Como você mesmo disse agora há pouco, isso acaba em mim, e acabou. E acabou. O teu sucesso é só uma questão de tempo. Vai ser uma consequência inevitável. Assim como o dinheiro vai entrar na sua vida, o amor também vai. Então acredite, confie e bora pra cima que
o céu não é o limite. Apex Bloom trazendo a doutora Renata, cirurgiã dentista, que vai dar um show já já com o produto incrível que ela construiu e com a nossa parceria que vai ajudar você, cirurgião dentista, a melhorar a sua capacidade, disposição e permissão de ganhar dinheiro de verdade. Então, bora, nos siga e conte com a doutora Renata comigo. Um abraço.